Aula, aqui a gente está gravando especialmente para o concurso dos Correios, né? A nossa 12ª aula, aula de número 12. Vamos falar sobre teclas de atalho, certo? O que são teclas de atalho? São combinações de duas ou mais teclas que vão executar funções específicas no computador. Elas vão ajudar a realizar algumas tarefas com mais agilidade e com mais precisão do que utilizando, por exemplo, menus onde eu tenho condição de realizar, por exemplo, aquela mesma função específica, mas a tecla de atalho ela é bem mais rápida. Vantagens, bem, execução de comando por tecla de atalho deixa as coisas muito mais ágeis. Você não tem que procurar em qual menu aquilo está, enfim, facilita muito a vida do usuário, né? Vamos falar primeiro sobre teclas de atalho do Windows, tá ok? Muito bem. Teclas de atalhos do Windows. Ó, não estou falando do Word, do Excel, se bem que muitas dessas teclas de atalho vão funcionar em toda a suíte do Windows, do Office do Windows, tá certo? Muito bem. Olha só. Ctrl C, Ctrl V. Esse é o mais famoso de todos, né? Se você quiser copiar o conteúdo que está selecionado, veja, é importante que você selecione aquele conteúdo. Por exemplo, você está lá no seu desktop e tem um determinado arquivo ou uma pasta. Se você clicar em cima daquele arquivo uma vez só, você o está selecionando. Ao segurar a tecla aí do seu teclado ou do seu notebook, a tecla Ctrl, a CTRL, a tecla Ctrl. Se você segurar e pressionar ao mesmo tempo a tecla C, você vai copiar todo o conteúdo daquele arquivo. Se você tiver uma imagem aparecendo e você selecionar o arquivo daquela imagem, você vai copiar o conteúdo daquela imagem. É claro que se você estiver usando um mouse, por exemplo, e você clicar com o botão direito do mouse em cima do arquivo, você abre o menu ali e uma das opções é o copiar. Agora, se você não quiser clicar com o botão direito em cima de um determinado arquivo, escolher copiar, basta que você clique uma vez em cima do arquivo, aperta a tecla Ctrl e C, ele vai copiar, certo? Agora, como eu disse, muitas dessas teclas de atalho vão funcionar no Word, no Excel, enfim, na suíte Microsoft elas funcionam perfeitamente, bem como em outros aplicativos muitas vezes também, tá? Muito bem. Então vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, eu copio o conteúdo que está selecionado. Normalmente você seleciona dando apenas um clique do mouse, né? E Ctrl V, você vai colar aquele conteúdo. Então, digamos que você estivesse copiando arquivos de foto. Você selecionou 5 fotos lá dentro de uma pasta, deu Ctrl C, copiou essas fotos. Agora você vai na pasta onde você quer colar aquelas 5 fotos, ou seja, você quer gravar dentro de uma outra pasta, vá dentro dessa pasta, clique nela e digite, segure a tecla Ctrl e V, e você vai ver que os arquivos serão colados ali. Eu estou tentando ser, ao menos aqui, didático, né, para quem não tem muita habilidade ou conhecimento. O Ctrl X é uma tecla muito parecida com o Ctrl C. A diferença é que no Ctrl C eu apenas copio o conteúdo daquela imagem, daquele arquivo, ou até o conteúdo de um documento. Por exemplo, se eu selecionar um documento do Word e selecionar uma, duas linhas, um parágrafo inteiro ou o documento inteiro e der Ctrl C, ele vai copiar tudo aquilo que está escrito. E claro, se eu copiei de dentro do Word, eu vou colar dentro de um software, um programa que aceite que eu cole
aquele conteúdo copiado do Word. Agora, se eu estiver copiando foto, eu vou dar um Ctrl V dentro de uma pasta onde eu quero que aquelas fotos fiquem gravadas. O Ctrl X, diferença do Ctrl V, é que ele não copia, ele recorta, ou seja, ele tira daquele lugar, certo? E você, ao dar o Ctrl V onde você quiser, ele vai transportar daquele lugar original para o lugar que você deu o Ctrl V. Então, para usar o Ctrl X, você vai ter que depois usar o Ctrl V. Uma opção também é você clicar em cima do arquivo, por exemplo, e clicar com o botão direito do mouse e você escolher lá copiar ou recortar. Se você não quiser utilizar o menu acessível aí pelo botão direito, como eu disse, basta usar a tecla de atalho, tá certo? Ctrl C copia, Ctrl V cola. Ctrl X recorta, tira de lá, Ctrl V cola no lugar de destino. Ctrl Z, o Ctrl Z, ele desfaz uma ação feita. Por exemplo, se você deu um Enter num documento, ao clicar Ctrl Z, ele vai desfazer aquele Enter, tá? Então, desfazer é bastante útil, assim como refazer a última coisa que foi desfeita, mas aí é Ctrl Y. Diríamos que essas 4 teclas de atalho são imprescindíveis para que qualquer usuário do Windows da suite, né, que é o pacote Microsoft Office ou Microsoft 365, são conhecimentos essenciais. Agora, outros que quem é usuário mesmo de computador conhece muito bem, que é a tecla Alt. Normalmente a gente segura o polegar, né? Alt. E ao mesmo tempo, com o Alt apertado, você aperta com o indicador a tecla Tab, tá certo? Fica aí do lado esquerdo do seu teclado. O Alt Tab, pessoal, ele alterna entre janelas, por isso que o Windows se chama Windows, né? Porque são abertos os softwares, os programas, as páginas da internet são abertas em janelas, certo? Muito bem. Com o Alt Tab, você vai alternar entre as janelas que estão abertas. O legal é que você que estiver assistindo essa aula aqui, se estiver assistindo pelo computador, que você teste aí no seu computador para ver como funciona. Uma alternativa para o Alt Tab, viu, pessoal? Muito parecido com ele é o Alt ESC. É parecido, mas não é igual, certo? Teste aí no seu teclado e você vai ver a diferença. No Alt Tab, você alterna de uma janela para outra, mas é possível visualizar as janelas. No Alt ESC, ele passa de uma janela para outra, para outra, para outra, e se terminar as janelas, ele volta à primeira, certo? Esse é o Alt ESC. Ctrl, a tecla Ctrl pressionada, mais a tecla S aí do seu teclado, pessoal, ele vai salvar o documento, o arquivo atual, tá certo? Tem um arquivo aberto aí, você digita Ctrl e S e ele vai salvar aquele conteúdo, perfeito? Ctrl P, você já deve ter usado também, é para abrir uma janela de impressão, para que você possa escolher as opções de impressão, escolher uma impressora ou a qualidade, o tipo de folha, como, enfim, você vai imprimir. Legal, então? Ótimo. Esses atalhos são amplamente usados em qualquer programa do Windows e facilitando aí edição de textos, imagens, arquivos. Então funcionam dentro do Windows, funcionam dentro do pacote Office, do Office 365 ou Windows, né? Que disponibiliza toda a suite Microsoft. Teclas de atalho específicas do sistema Windows. A gente está falando aqui do sistema Windows, né? Você tem aí no seu teclado uma teclazinha que aparecem 4 janelinhas, tá
tá certo? Em alguns computadores elas são coloridas com as cores da Microsoft. Em notebooks às vezes, ou até em outros teclados, elas são a tecla preta e a janelinha em branco. Muito bem, se você apertar essa tecla Windows mais a tecla D, né, D de dado, você vai mostrar ou ocultar a área de trabalho aí do seu computador. Por que que ela é útil? Imagina que você tem aberta muitas janelas com vários documentos aí abertos, inclusive navegando na internet. Ao apertar essa tecla do Windows e a letra D, tudo isso minimiza e vai aparecer a área de trabalho para você. Se você estiver na área de trabalho e apertar a tecla Windows mais D, volta àquele estado original onde você visualizava lá as janelas abertas. Teste aí, vai ficar legal. Windows L, né? A tecla Windows mais a tecla L, ela bloqueia a tela e volta para a tela de login. Ó, bloqueia a tela de uso lá, né, aí do seu notebook, do seu computador, e volta para a tela de login. Faça um teste, você vai ver como funciona isso. Windows E, tecla Windows mais a letra E, vai abrir o explorador de arquivos e ali você pode pesquisar arquivos, digitar, fazer uma busca. Windows R vai abrir a caixa de diálogo executar, na verdade onde você tem acesso aos programas para procurar lá programas, inclusive o Word, o Excel e etc. Windows Tab, essa é menos conhecida, hein? Aliás, o Windows D é a mais conhecida de todas aqui, certo? As outras, muitos usuários aí até desconhecem. O Windows mais a tecla Tab vai abrir a visão de tarefas para alternar entre aplicativos e desktops virtuais. Teste aí, você vai ver que ele é alguma coisinha parecida com o Alt Tab, mas a função dele aqui é outra, tá? Teclas de atalho em navegadores da internet, Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, né? Quando você tem muitas abas abertas, é interessante, ou você tem apenas uma aba aberta, se você apertar a tecla Ctrl mais a tecla T, você vai abrir uma nova aba e assim navegar num outro site, por exemplo, da internet, mantendo o anterior aberto. Ctrl T. Tá? Ctrl W vai fechar a aba atual, não vai minimizar, cuidado, não minimiza, ele vai fechar a aba realmente. Agora, são 3 teclas de atalho, a tecla Ctrl, a tecla Shift. A tecla Shift em muitos teclados é aquela que aparece uma seta no canto esquerdo aí do seu teclado, uma seta apontada para cima, uma seta grossa apontada para cima, tá? Não apenas uma seta, às vezes é uma flecha mesmo, né? Não uma seta, mas uma flecha. Então, o Ctrl Shift Tab, né? Alterna para a aba anterior. Se tinha uma aba, Ctrl Shift Tab, você vai para a anterior. Quando você estiver fazendo pesquisa, por exemplo, é legal, e eu acho essa tecla de atalho muito importante, hein? É a Ctrl F, tecla Ctrl mais a tecla F. Ela vai abrir uma função de pesquisa na página que você estiver navegando. E aí, se você digitar uma palavra e a página for extensa, por exemplo, digamos que você tivesse entrado numa lei, né, que tem lá centenas de artigos, e você quer procurar uma palavra específica ou um artigo específico. Ctrl F vai abrir uma caixinha pequena de pesquisa, você digita a palavra, dá um Enter, ou o que você estiver procurando, e ele vai localizar todas essas palavras, letras, números, o que for que contiver neste documento, tá bom? Ctrl F, importante conhecê-la, tá? Ctrl mais a tecla R, ou se você quiser apenas teclar F5, vai atualizar a página. Você sabe que quando a gente acessa uma página na internet, nem sempre ela só atualiza automaticamente, não é verdade? Dependendo do programa e tal.
Se você der um Ctrl R ou F5, ele vai atualizar para você. Ctrl Shift mais N abre uma nova janela, mas é uma janela que normalmente aparece em escura, né? Que é a navegação anônima. No Google Chrome, em geral, se chama navegação anônima, onde não fica aí os rastros dos sites que você visitou. Ctrl Shift mais a tecla P abre uma nova janela privada, mas aí é no Firefox e no Edge. Então, Ctrl Shift N, janela de navegação anônima, e Ctrl Shift P, uma privada. No Edge, hoje em dia, Ctrl Shift N também funciona, tá? Para abrir uma navegação anônima. Bem, atalhos importantes, né? Alguns atalhos agora sobre, mais especificamente, não que a gente não tenha visto aqui, né? A gente já viu alguma coisa, mas há teclas de atalho em editores de texto, principalmente o Word da Microsoft. Muito bem, teclas de formatação. Por exemplo, você quer aplicar ou remover um negrito de uma palavra ou de uma sentença inteira, certo? Você seleciona a palavra ou clica em cima dela, tecla Ctrl e a letra B, e você vai ver que ela fica negrito ou ela elimina o negrito. Ctrl mais I vai colocar as letras no formato itálico. Apertando Ctrl I de novo, aquilo que tiver selecionado volta ao normal. Ctrl U é interessante, né? Aplica ou remove o sublinhado, tá bom? Então, se você quiser sublinhar uma palavra ou tirar o sublinhado dela, Ctrl U. Por que Ctrl U e não Ctrl S? Porque U de underline, tá? E por que Ctrl B para negrito? Porque negrito em inglês é bold, B-O-L-D, tá bom? Italic, aí por isso Ctrl I. O Ctrl L vai alinhar o texto à esquerda, Ctrl R alinha à direita e Ctrl E vai centralizar aí o seu texto. Veja que são teclas de atalho que talvez você nem conheça ou não está acostumado a usar quando está editando um texto, mas são extremamente úteis, porque vão eliminar aquele monte de clique que você vai dar para conseguir o mesmo efeito, tá? Ctrl J você vai justificar. Então, Ctrl L alinha à esquerda, Ctrl R vai alinhar à direita, Ctrl E vai centralizar o texto, e se você quiser justificar, você seleciona o texto, tá? Ou clica em algum lugar do texto, ok? Bastando clicar no parágrafo, por exemplo, na linha, digita Ctrl J e ele vai justificar. O que é justificar? Vai utilizar toda a extensão daquela página para distribuir as palavras em toda aquela linha, tá bom? Testem aí. Na edição de documentos, né, pessoal, nós temos algumas teclas também bem desconhecidas de muita gente. Por exemplo, você está editando um documento e quer inserir num documento do Word um link para acessar uma página da internet. Esse link se chama Hyperlink, tá? O Hyperlink é inserido através de Ctrl K. Apertou Ctrl e K. Ctrl e Enter vai inserir uma quebra de página. É bem verdade que se você estiver usando o Word, você tem como acessar tudo isso daqui através dos menus que tem lá em cima. Mas é bem interessante, principalmente quebra de página, quando você tem documentos grandes, né? E se você não sabe o que é uma quebra de página, faz uma pesquisa aqui no Google, você vai descobrir o que é, tá? Assim como qualquer uma das coisas que eu estou falando aqui. Ctrl A seleciona todo o texto do documento. Então você tem um documento lá do Word, você quer selecionar o texto todo de uma vez só. Ctrl A, você faz toda essa seleção. E depois você pode dar um Ctrl C, um Ctrl X, o que você deseja fazer. Se é copiar ou se é recortar. Ctrl F, pessoal, abre a função de busca no documento, tá? Ctrl F, abre uma opção de busca, você pode buscar palavras ou qualquer conteúdo.
Teclas de atalho para uma maior produtividade, mas agora do Excel ou Excel, não é? No Excel vão valer as mesmas teclas para o Word, mas tem algumas que são bem interessantes. Por exemplo, você quer inserir uma tabela lá no Excel, Ctrl T. Você quer ativar ou desativar filtros nas colunas, Ctrl Shift L. Você quer editar uma célula selecionada, só pressionar F2. Com Ctrl mais o ponto e vírgula, tá? Você insere a data atual na célula que tiver selecionada. Ctrl Shift, Ctrl Shift, mais o sinal de mais, até que segura apertado Ctrl Shift e você clica na tecla mais, o maisinho de adição. Você vai inserir uma nova célula, uma nova linha ou uma nova coluna. Ctrl mais o menos, a subtração, o sinal de menos, exclui uma célula ou uma linha ou uma coluna, dependendo do que estiver selecionado. Por exemplo, se tiver uma linha toda selecionada, vai eliminar. Se tiver uma coluna inteira, vai eliminar essa coluna. Perfeito? Muito bem. Agora, olha, aqui muito menos comum, bem menos comum, são teclas de atalho para acessibilidade. Então, se você segurar a tecla do Windows mais U, você abre as configurações de acessibilidade. Tecla Windows mais U, configurações de acessibilidade. Tem outras aí, não creio que são importantes, mas a gente vai mencionar. Shift, se você pressionar a tecla Shift 5 vezes, você vai ativar ou desativar as teclas de aderência. Se você pressionar Alt do lado esquerdo, mais Shift do lado esquerdo, mais o Print Screen, você vai ativar ou desativar o alto contraste. Ele melhora aí a visualização para pessoas que têm dificuldade de visão, colocando cor e tudo mais. Claro que se você apertar Alt, Shift e o Print Screen, ele vai perguntar para você se você quer realizar aquela tarefa. Ele não realiza assim de bate-pronto não, tá bom? Bem, as principais não são essas últimas aqui do item 6, e se você, por um acaso, se interessar pelo conteúdo em PDF das aulas aqui, todas para o concurso dos Correios, você acessa no nosso endereço explicaissodireitoconcursos.com. Lá você pode baixar os PDFs e cada aulinha tem exercício também, tá? Quanto a esta aulinha aqui das teclas de atalho, a gente vai deixar na descrição aqui embaixo o conteúdo da aula também, para que vocês possam visualizar e ficar até mais fácil aí. Se você não tem condição de gastar lá R$ 29,90, comprar as apostilinhas lá que a gente tem, mas a gente vai colocar aqui para você abaixo, tá certo? Humildemente, essa nossa aulinha bem básica para esse concurso, né? Não é uma aula de informática, é bem rápida e objetiva. Teclas de atalho, as mais importantes aí que poderiam ser ou podem ser questionadas nesse concurso, tá certo? Ótimo estar aqui com vocês, espero ter ajudado de alguma maneira. Dia 15 de dezembro tem a prova dos Correios, sucesso. Olha, pessoal, lembrando, hein? Você encontra aqui na nossa playlist as aulas, uma playlist dos Correios, você encontra curso completo de gramática da língua portuguesa, né? Tem os conteúdos aí que a gente gravou para vocês, especialmente um curso completo de português. Assistam, tá? Não apenas para esse concurso dos Correios. Qualquer concurso que você vai prestar, você precisa ter um curso que te dê uma base e que tenha didática. Assista às aulas e você vai ver se a didática não vai te ajudar ali. A nossa didática, o nosso curso, ele vai te ajudar com toda certeza, você vai dominar aí a danadinha da gramática, tá certo? É isso então, até.